Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre transformador. Existem vários tipos de transformadores, né? Então, mas a função deles é sempre a mesma, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, vocês estão vendo aí um transformador para circuito eletrônico, né? Um transformador pequeno, né? Com uma potência pequena. Deve ter aí seus 4, 5 centímetros, às vezes, de tamanho, né? 5 por 5, por aí, tá bom? O segundo é o que a gente vê nos postes, né, das concessionárias de energia, o que a gente chama de transformador de distribuição. Né? Varia de 10 kVA de potência até 300 kVA de potência, né, o que vai no poste. Tá? E aí esse terceiro, né, é um transformador de transmissão. Para vocês terem uma noção, está ali uma pessoa, né, do lado do transformador, as buchas dele, né? Então aí a tensão deve ser pelo menos aí uns 440 mil volts, né? A tensão de entrada. Então é um transformador de transmissão muito grande, tá? Mas todos eles têm o mesmo princípio de funcionamento, né? Que a gente pode começar a ver um pouquinho das características, né? Com essa figura que a gente tem aí. Então, a gente viu até agora, né, a produção de campo magnético através de uma bobina, né, que a gente viu até a aula passada aí, tá? Então aqui é o que a gente tem, ó, uma bobina desse lado aqui, tá? Que vai passar corrente nela e ela vai gerar um campo magnético. Esse daqui é o que a gente chama de núcleo, né, do transformador, que é de material ferromagnético. Tá? Material que conduz muito bem linhas de campo magnético. Então, esse lado do transformador, que a gente chama de primário do transformador, que muita gente confunde, acha que o primário sempre é a maior tensão do transformador, mas não é. O conceito é assim, ó, o primário do transformador sempre está ligado na fonte, né? Então é da onde vem a potência, né, a tensão, a corrente, né, para entrar no transformador. Então, está aqui a fonte, né, que pode ser uma usina, que pode ser uma outra, tem uma subestação, normalmente tem antes do transformador, né, se for um transformador de distribuição. Tá? Então, é onde está ligada a fonte. Então, a gente sempre chama de V1 a tensão que é aplicada aqui no primário do transformador, e N1 o número de espiras que eu tenho na bobina do transformador no lado primário dele. Tá? Aí o que acontece? Passando corrente por essa bobina, ela vai gerar um campo magnético que vai percorrer o núcleo, né? E vai passar por essa bobina, que a gente chama de secundário, né? É o secundário do transformador. O secundário sempre está ligado à carga do transformador, tá? Sempre a carga. Então, tudo que eu tenho ligado aqui às residências, se for um transformador de distribuição, se for um transformador de circuito eletrônico, o circuito aqui que ele vai alimentar eletrônico, normalmente tem uma fonte aqui, uma retificação aqui para alimentar um circuito, né, eletrônico, tá? Então, sempre a carga é o lado secundário do transformador, né? E a gente chama de V2, a tensão no secundário do transformador, e N2, o número de espiras do secundário do transformador. Tá? Então, esse é um princípio básico, né? As características básicas para qualquer tipo de transformador desse daqui. Tá bom? Então, como eu disse, né, o primário do transformador não necessariamente tem a maior tensão. Se for um transformador abaixador, a tensão V1 vai ser maior que a tensão V2, né, porque ele estaria abaixando a tensão. Tá? E se for um transformador elevador, né, o V1 vai ser menor que o V2 vai ser maior. Então, por exemplo, eu tenho um transformador numa usina, né? A usina normalmente
ela produz tensão, em média tensão que a gente chama, né? Entre 10 e 25 kV, tá? Então não produz tensão muito maior que isso na usina, né? No gerador, tá? Porque eu teria que ter, se fosse maior a tensão, eu teria que ter isolações, né, nos enrolamentos do gerador maiores para aguentar essa diferença de potencial. Então eu gero numa tensão não muito alta. Então aí, para transmitir, né, essa potência que está sendo gerada, eu preciso elevar a minha tensão, né? Consequentemente, eu diminuo a minha corrente para transmitir a mesma potência. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho também. Então, eu preciso de um transformador elevador, né? Aqui na fonte, que é o gerador, e aí no secundário é uma tensão mais alta que eu vou ligar na linha de transmissão, né? Para transmitir aquela potência que está sendo gerada pelo gerador da usina. Tá? E aí quando chega lá na subestação, né, numa subestação dessa aqui, por exemplo, eu tenho chegando uma alta tensão e às vezes extra alta tensão, que a gente chama, né, acima de 240 kV é extra alta tensão. E do outro lado, para eu alimentar os transformadores que estão na rua, né, eu preciso aqui de um transformador abaixador. Então ele recebe uma tensão maior e passa por uma tensão menor. Tá? Mas sempre o primário é onde está a fonte, né? E o secundário onde está a carga do transformador. Tá bom? Bom, como é que nós vamos entrar um pouquinho agora, né, na experiência de Faraday e depois em algumas equações para vocês verificarem da onde que veio, né, como é que alguém idealizou, né, um transformador. Tá? Então, a experiência de Faraday, o que acontece? Primeiro eu vou descrevê-la e depois a gente anda um pouquinho com o slide para ver como que ele percebeu isso. Né? Então, aqui eu tenho uma fonte contínua, tá? E aqui eu tenho como se fosse o núcleo do transformador, né? Um material ferromagnético, espiras enroladas aqui e espiras enroladas aqui. Então, uma característica importante também é que você não tem uma ligação elétrica no transformador entre o primário e o secundário, né? A grande maioria dos transformadores. Quando a gente vê autotransformador, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Mas a grande maioria dos transformadores, você não tem um contato elétrico entre o primário e o secundário, né? Só através da indução que eu tenho esse acoplamento que a gente chama, né? Então, o que acontece? Corrente contínua aqui, né? Uma bateria. E aqui um voltímetro. Tá? Então, o que acontecia na experiência de Faraday? Quando ele fechava, né? Quando ele fechava a chavinha, ele via que o ponteiro se mexia. Só que depois, mesmo ligada, ele voltava para a posição 0. Tá? E depois, quando ele desligava, o ponteiro ia para o outro lado, mas voltava para a posição 0. Né? Então, acontecia isso. Ó. Tá vendo? Fechava, ele ia para um lado. Depois ele abria e ia para o outro lado. Tá? Então, mesmo fechado, né, ele tinha a posição 0. Então, o que ele concluiu com isso? Né? Que você só tem geração de tensão, né? Quando eu fecho aqui, o ponteiro dá um pulso, é que ele gerou uma tensão. Né? E quando eu abro, também ele dava um pulso. Né? É os dois momentos que, se eu tiver aqui uma fonte contínua, eu tenho variação de fluxo. Né? Por quê? Se eu tenho aqui uma tensão contínua, eu vou ter uma corrente contínua. A hora que eu fecho, o fluxo passa de 0 para algum valor que começa a circular a corrente. Então, eu tenho a variação do ponteiro por um lado. Depois, quando ele está ligado, eu tenho a corrente contínua, não tenho mudança de fluxo. Né? O fluxo é constante. Tá? Com fluxo constante, eu não produzo tensão. Aí, quando ele desligava, eu passava de um fluxo que tinha um valor, porque a corrente estava circulando,
para um fluxo zero, né? Porque a hora que eu abro, eu deixo de passar corrente por aqui. Então, era um valor de fluxo que estava circulando, de repente parava. Então, variava novamente, né? De algum valor para zero. Só que era ao contrário, né? Antes eu tinha zero para algum valor. E aí, quando eu desligava, eu tinha algum valor para zero. Por isso que o ponteiro trocava, né? Ele fletia para o outro lado. Tá? Então, eu só tenho geração de tensão, tá? Quando a minha corrente é alternada. Então, eu não consigo ter um transformador, né, funcionando com corrente contínua. Todo transformador que alimenta um circuito eletrônico que é para funcionar com corrente contínua, ele tem um retificador na saída dele, né, para justamente transformar a tensão alternada em contínua. Tá? Então, não existe transformador em corrente contínua, né? Porque eu preciso de variação de fluxo magnético. E quando eu tenho a variação? Quando a corrente varia, né? Senoidal, corrente alternada, ela varia o tempo todo. Eu tenho o tempo todo variando a minha tensão. Tá? Então vamos ver um pouquinho de dedução, né? Como é que a gente chega nas relações do transformador. Então, a princípio, eu tenho uma tensão produzida pelo primário. Então, eu tenho corrente circulando no primário da fonte, né? Tensão que a fonte imprime no secundário. Então, eu tenho aqui, ó, vamos chamar de EP, né? A tensão gerada. EP, né? A tensão gerada no primário. Tá? O NP é o número de espiras, né? Do primário, vezes uma variação, o D significa uma variação, um delta, né, que a gente chama, é uma variação do fluxo por um tempo. Né? A variação sempre está ligada a um determinado tempo, né, de variação. Né? Então, a tensão produzida no primário é exatamente isso, é proporcional ao número de espiras que eu tenho e a variação de fluxo que eu tenho. Né? Aí eu gero uma tensão, tá bom? Então, essa é a do primário. A do secundário, ela não vai ser produzida, ela vai ser induzida. Né? Ela vai ser induzida justamente pelo fluxo que está sendo criado do enrolamento primário. Né? O enrolamento primário produz um fluxo que vai passar pelo núcleo e vai passar por dentro da bobina do secundário. Então, a tensão do secundário é uma tensão induzida, tá? Não é uma tensão produzida. Né? Então, como é que fica? A tensão no secundário é o número de espiras do secundário, também continua sendo proporcional ao número de espiras. Né? E a variação do fluxo é o fluxo induzido, né? O φI. Aqui era o φP, que era produzida. Né? Aqui é o φI, que é induzida do enrolamento primário, que vai passar pelo secundário. Tá? E a variação do tempo é a mesma, né, daqui do primário. Tá? Eu tenho o fluxo gerando ao mesmo tempo que a corrente está circulando pelo enrolamento primário. Tá? Então, eu tenho as duas tensões, a produzida pelo primário e a induzida no secundário. Tá? Quando o núcleo é de ferro magnético, todo o fluxo que eu tenho no primário atravessa, né, é conduzido pelo núcleo e atravessa o secundário. Tá? Então, todo o fluxo que eu gero no primário vai passar pelo secundário. Por quê? Porque o núcleo ferromagnético é um excelente condutor de fluxo magnético. Tá? Então, o que eu tenho? Que o fluxo induzido aqui no secundário é igual ao fluxo produzido pelo primário. Né? Então, esse valor aqui, ó, ΔP, P, né? Que é o fluxo, né? A letra φ maiúscula, né? φI, né? Vai ser igual ao fluxo do primário. Né? Porque todo o fluxo que eu estou produzindo no primário passa pelo secundário. Aí eu substituo, né, aqui. Então, o EP fica da mesma maneira, né? NP vezes o
o dφp sobre o dt. E o secundário, eu substituo o φi pelo φp. Tá aqui, ó. Né? Por quê? Porque é o mesmo valor. Tá? O mesmo valor. Então, o que eu tenho? Aí eu posso fazer uma relação entre os dois. Uma relação entre os dois, né? Que é uma divisão, fica a tensão produzida no primário é igual ao número de espiras do primário vezes a variação do fluxo no tempo. E o secundário é a mesma coisa, né? A tensão produzida no secundário é proporcional ao número de espiras do secundário e ao fluxo que é gerado lá no primário e que passa pelo secundário. Tá? Aí eu tenho esses dois termos aqui iguais. Né? E como é uma multiplicação, eu posso sumir com eles. Tá? Posso sumir com eles. Aí eu tenho, né, a primeira relação do transformador, que é a tensão primária sobre a tensão secundária, que é gerada, né, pelo fluxo do primário, é proporcional, né, é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, normalmente, né, a gente escreve assim, né, e mais comumente ainda assim, V1 sobre V2, né, que é a tensão do primário, sobre a tensão do secundário, é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Tá? Então, essa é a primeira relação entre as grandezas do transformador que a gente tem que saber. Tá? A relação de tensão, que a gente chama, que é V1 sobre V2, é igual à relação de espiras, né? N1, N2. Então, é proporcional. Se eu tenho um número de espiras maior no secundário, eu vou ter uma tensão maior no secundário. Tá? Se eu tenho um número de espiras maior no primário, eu vou ter uma tensão maior no primário, tá? Em relação ao secundário, né? Óbvio. E essa relação V1 sobre V2 ou N1 sobre N2 tem uma letrinha que significa a relação de transformação do transformador, que é o Azinho, é um A minúsculo, né? A relação de transformação. E como é que a gente representa, né? A gente representa a tensão V1, dois pontos, a tensão V2, ou o número de espiras 1, dois pontos, o número de espiras 2, né? Isso na menor relação que eu posso ter, né? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, aí vocês vão entender melhor. Por exemplo, eu tenho 10 espiras no primário e 5 no secundário. Então ficaria 10, 2 pontos, 5. Só que os dois eu posso simplificar por 5, né? Então fica 2, 2 pontos, 1. Entendeu? Então o a relação de transformação desse transformador ficaria 2 para 1, que a gente chama, né? Os dois pontos separa, né? Então fica 2 para 1, entendeu? É assim que a gente representa, mas a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. E as potências, né? As potências, né? A potência aparente do transformador é S1, que é do primário. Vai ser a tensão V1 vezes a corrente I1. Né? Isso vocês já aprenderam aí. E a potência do secundário também é o produto, né, da tensão pela corrente do secundário. Tá? Só que no transformador, o S1 é igual ao S2. Né? O transformador tem uma potência nominal e essa potência tanto vale para o primário quanto para o secundário. Tá? Aí como é que fica a minha equação? Então, o S1 é V1 vezes I1 e o S2 é V2 vezes I2. Tá? Se eu deixar tudo que é tensão do lado e tudo que é corrente do outro, ó, o V2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Daqui, ó, dividindo o V1. E o I1 está multiplicando o V1 e passa para cá dividindo. Né? Então fica I2 dividido por I1. Tá vendo? Então, ó, a relação de corrente é inversa, né? É inversa à relação de tensão. Ó. Enquanto que aqui é V1 sobre V2, aqui é I2 sobre I1.
Tá? Então, essa é a segunda relação que a gente tem, né, do transformador. Tá? É a relação das correntes. Né? E a gente nunca pode esquecer que é inversamente proporcional à relação de tensão do transformador. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Eu tenho lá um transformador monofásico com 50 espiras no primário, produz uma tensão de 200 volts. Tá? Então 50 espiras no primário com 200 volts. 200 volts no primário, desculpa. E induz uma tensão de 2.400 volts no secundário. Então é um transformador elevador. Ele passa de 200 volts, que é do primário, para 2.400 volts do secundário. Tá? Calcule o número de espiras do secundário. Então, beleza, temos que calcular o número de espiras do secundário. Sabendo que a potência do transformador é de 4.800 VA, calcule as correntes do primário e do secundário. Tá? Então, para a gente calcular as correntes. Qual a sua relação de transformação? Lembra, o Azinho? A relação de transformação. Vamos ver como é que a gente faz. Então, eu tenho lá N1, 50 espiras, né? Que é o número de espiras do primário. O V1, que é a tensão do primário, 200 volts. O V2, 2.400 volts. Tá? Tensão do secundário. Eu quero saber o número de espiras do secundário. E depois eu tenho a potência, né, do transformador, que é igual ao do primário e do secundário, 4.800 VA. A minha corrente I1, que eu quero saber, e a corrente I2 também. Tá? E, por último, a relação de transformação, que é o A. Então, eu uso a primeira relação, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Tá? Por quê? Eu tenho N1, tenho V1 e V2, só falta o N2. Tá? Então, eu faço uma regra de 3. Né? Então, eu tenho V1, que é 200, dividido por V2, 2.400, é igual N1, que é 50, dividido por N2, tá? Que é o que eu quero achar. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu faço 200, né, vezes o N2, aqui, ó, V1 vezes N2. Desculpa, V1 vezes, é isso mesmo. V1 é 200 vezes N2 é igual 50, que é o N1, vezes V2, que é 2.400. Né? Faço a regrinha de 3. Tá? Ou eu poderia fazer essa equação já direta. Né? Não tem problema nenhum. Então, o meu N2 fica 120.000, né? Que é 50 vezes 2.400, dividido por 200. 200 multiplicando, passa dividindo. Então, o meu N2 vai dar 600 espiras. Tá? 120.000 por 200, 600 espiras é o número de espiras do secundário. Aí eu tenho o S1 é igual a V1 vezes I1. Então, 2.400, que é a minha potência, é igual a 200, que é a tensão primária, vezes a corrente do primário. Então, a corrente do primário, 2.400, o 200 está multiplicando o I1, passa dividindo, né? Fica 24 amperes. Tá? É a minha corrente do primário. A corrente do secundário, eu posso usar a equação da potência, né? E depois a gente vai ver que a gente pode usar também a relação de corrente, tá? Para calcular a corrente do secundário. Nesse caso aqui, eu tenho a mesma potência, 4.800, só que o meu V2 é 2.400. Tá? Então fica o I2, 4.800 dividido por 2.400, que dá 2 amperes. Tá? Minha corrente do secundário, 2 amperes. Ou eu poderia calcular com a relação de corrente. Né? Então, o V1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1. Em vez de usar a potência, como eu fiz aqui, eu poderia daqui já calcular desse jeito. Né? Então, aí eu tenho ó, o V1, né,
200 dividido por V2, 2.400 é igual ao I2, que eu quero achar, dividido por 24, que é o I1. Tá? Aí fica 200 vezes 24, que é igual a 2.400 vezes I2. Tá? 4.800 dividido por 2.400, né? 200 vezes 24 dá 4.800, dividido por 2.400 vai me dar os mesmos 2 amperes, né? Tem que dar igual, né? São métodos diferentes de calcular, tá? Aí o meu A. O meu A, na verdade, a relação pode ser de tensão, né? Pode ser de espiras, não tem problema. Então aqui a gente fez com tensão. Eu tenho 200 dividido por 2.400, que é o V1 e o V2. Né? Então, eu simplificando, dá para eu dividir tudo por 200. Né? Então, aí fica 1 para 12. Significa que para cada 1 volt que eu tenho no primário, eu tenho 12 volts no secundário. Ou, para cada uma espira que eu tenho no primário, eu tenho 12 espiras no secundário. Tá bom? Então, acho que deu para esclarecer, né, pessoal, com esse exemplo aí. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Tá?